A Bíblia diz que tem que acreditar que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Tem que professar a mesma fé. Um tempo fiquei afastado. Que melhor momento de voltar à casa do Pai e participar da Santa Ceia do Senhor? Não é um momento de alegria? Um momento onde o Pai te recebe. Nossa, eu volto na casa do Pai e o Pai faz um banquete para mim. A história do filho pródigo. É isso aí. De que o filho pródigo aconteceu quando ele voltou para a casa do Pai? O Pai chamou, nem chamou, o Pai correu até ele. O Pai correu até o filho pródigo, colocou a melhor roupa que tinha na sua casa, colocou um anel dizendo novamente: aliança eu renovo contigo, você é meu filho. Você não veio aqui a servir como um empregado, como um servo, como um escravo. Você chega como um filho. Isso que nós queremos ministrar aqui na casa de Deus, o que nós queremos ministrar para as pessoas que chegam até nós. Que nós não queremos ter uma vida de religião, uma vida religiosa, o que nós chamamos de religiosidade, onde você vai estar cheio de regras, que a palavra de Deus muitas vezes não diz para nós vivermos daquele jeito, daquela maneira, presos com medo em Deus e botar medo nas coisas de Deus para você ficar firme na igreja. Nós queremos que você nós acreditamos que a palavra de Deus nos dá princípios, os quais nós devemos seguir. Mas todos os princípios que nós seguimos de Deus, se nós não colocamos o coração naquilo, É isso aí. não tem nenhum valor, vai ser como metal que soa. Em Coríntios, quando fala do amor, diz bem claro isso. Eu posso ter todos os dons, posso ter um monte de coisas na minha vida, mas se Deus não estiver no meu coração, se não fizer essas coisas com amor para Deus, nada disso me serve. Eu acredito que você está aqui, irmãos que vêm de longe, irmão que veio pela primeira vez. Você, que é na primeira vez que a gente vem, muitas vezes vem com um pouco de temor. Será? Não conheço ninguém. Espero alguém convidar. Vocês foram convidados por 2 pessoas. A irmã Alessandra Alquino, que nós conhecemos, ela congregou conosco aqui, perto. Mas vocês foram principalmente convidados pelo Espírito Santo de Deus. Ele trouxe vocês até aqui. E nós somos uma família. Nós queremos ser essa família. Queremos ser um lugar onde as pessoas que muitas vezes foram feridas, machucadas, um lugar onde as pessoas talvez viveram. Eu venho de uma igreja onde muitas coisas eu via na Bíblia que não era daquele jeito, mas não sei, mas se os grandes, os pastores falam, quem sou eu para contrariar nisso que a gente não pensa? Por que eu vou ter que lutar contra o sistema em algumas coisas que eu vejo que a Bíblia não pede para eu fazer, mas eu tenho que fazer porque todo mundo faz? Eu cheguei em um ambiente, em um lugar onde eu posso chegar onde meu pastor dizer: pastor, eu não concordo. E ele sentar comigo e explicar. Hoje mesmo, de manhã eu falei uma coisa na igreja, mas não expliquei, simplesmente falei. Foi totalmente contra a palavra que queria ser ministrada. E eu chamei o pastor e falei: pastor, mas esse daí falou: pastor, o problema de você falou uma coisa certa, o problema é que você não explicou o motivo. Então, eu tenho essa liberdade de poder chegar em aquilo que todos nós temos essa liberdade, porque somos, aqui não tem que um é maior, um menor, todos somos iguais na presença de Deus. Somos uma família. Logicamente, cada um tem o seu chamado, um sabe mais que o outro. Eu não vou discutir com a irmã sobre música, porque eu não sei de música. Canta muito. Eu não vou falar aqui com, olha, não, porque eu sou mais velho que você tem que me obedecer e tocar nota que eu falo. Nada a ver, não é minha área, cada um na sua praia, e glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Tem essa liberdade na presença de Deus. Nós queremos verdadeiramente buscar as coisas do alto, as coisas de Deus, não aquilo que o pastor, não porque o pastor ele vai ter agora todos os privilégios da igreja, não tem, pelo contrário, nós sabemos que nós somos quem mais temos que servir, a gente vai ter que vir, a igreja também lá em Minocamo, nós somos de Minocamo, está todo mundo lá, terminou o culto, todo mundo vai jogar bola, o pastor está doido porque ele gosta de jogar bola, não vai, mas nós que estamos na frente, não por ser maiores, mas por ser mais servos de vocês, nós viajamos 2 horas de viagem aqui, nós vamos estar aqui no final e nós vamos. E amanhã eu vou trabalhar, o pastor vai trabalhar e vocês vão lá trabalhar. E não tem nada de errado aqui, não é porque o pastor faz mais ou eu faço mais, sou mais que vocês. Nós somos filhos de Deus. Cada um é na medida daquilo que Deus te deu. Deus te deu uma grande obra nas tuas mãos. Prega o Evangelho. Alcança as vidas. Fala do amor de Deus. Fala da graça de Deus. Conhece e aprofunda na palavra de Deus. Agora vamos entrar na palavra de Deus. Amém? O
quero que vocês abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 31 ou 34. Aleluia. Uma vida que prioriza Deus, porque Deus é um Deus de primícias. Mateus capítulo 6, versículo 31 ao 34. Louvado seja teu nome, Jesus. Tenha toda a liberdade, né? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios e os que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessita de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Nós vemos uma passagem muito conhecida, onde todo mundo fala, né? Todo mundo fala sobre que Deus vai, sobre não ficar ansiosos, né? Nós sabemos que a Bíblia diz: não fiquem ansiosos, confiem em Deus, Ele vai suprir as necessidades. E não deixa de ser uma mentira. Deus vai suprir as necessidades, mas o que eu quero trazer para vocês nesta tarde é que nós precisamos, o que eu quero falar para vocês é que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As coisas que serão acrescentadas, isso é consequência daquilo que nós fazemos. Se você fizer o bem, você vai colher coisas boas. Se você fizer o mal, você vai ter consequências ruins. Mas nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Quando falamos de reino de Deus, nós estamos falando de um lugar. Estamos falando de um ambiente que se cria na presença de Deus. Um lugar onde há um rei. Um lugar onde há um rei, onde há leis. Um reino onde há costumes daquele lugar. Um lugar onde você vai ter que se adaptar a muitas coisas. Um lugar que talvez seja novidade para você, mas você tem que entrar naquele lugar e começar a seguir as costumes daquele lugar. Para nós, latinos, para vocês que não sabem, eu sou peruano, né? Por isso falo latino, não vou falar brasileiros, aunque eu sou meio do Paraguai, né? Sou meio falsificado, todo mundo diz, né? Mas, quando nós entramos em um reino, você tem que se adaptar e seguir as normas daquele reino. Nós viemos do Brasil, do Peru, aqui no Japão, e a costume nossa é tentar trazer a nossa cultura para esse lugar. E quando a gente entra nas fábricas e nas escolas, nós queremos mostrar para os japoneses a nossa cultura, não é isso? Né? Nós estamos em Cristo, não é desse jeito, mas os outros que não conhecem Jesus chegam nas fábricas e a primeira coisa que ensinam para os japoneses é falar palavrão. Primeiras coisas que ensinam para os japoneses é fazer malandragem. São as coisas que são ensinadas para os japoneses não gostam dessas coisas. Nós somos convidados dentro dessa nação e nós temos que nos adaptar à cultura. Uma coisa, por que os japoneses gostam mais dos americanos que muitas vezes do latino? Porque o americano, ainda que ele não fala o japonês e tudo, eles chegam no Japão e eles tentam, no possível, se adaptar à cultura. Eles chegam, tiram um sapato, tentam deixar tudo certinho, tentam imitar, ficam imitando. Não sabem comer com hashi, mas estão brigando com o hashi, mas tentam comer com hashi. Agora nós não vamos chegar num restaurante, nós já pedimos, não tem garfo, não tem faca. O que a gente faz? Nós, nas leis, nós queremos dar um jeitinho em todas essas leis. Eu não posso falar muito, né, que eu te passei o semáforo vermelho. Estava vindo, o semáforo fechou, eu estava no caminho e falei, vó. Né? Mas nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. E quando nós estamos falando da cultura do reino de Deus, nós não podemos entrar aqui, talvez você, na lei do homem, você possa fugir algumas leis. Talvez você possa, né, passar no semáforo e no dele policial. Mas quando são as coisas do reino de Deus, você não pode fugir. Eu passei o semáforo em vermelho, talvez para os homens ninguém me viu, mas tem alguém que sim me viu. E desse reino eu não posso fugir. Desse reino eu não posso fugir. Eu fiz uma coisa que não agradava a Deus, mas eu fiz e passei. Então nós temos que entender que quando nós falamos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça,
nós estamos falando de coisas muito maiores, muito mais excelentes daquilo que nós vivemos no dia a dia. E nós temos que manifestar esse reino na terra. Amém. Da forma que nós vivemos. Eu coloquei agora o exemplo aqui do Japão. Quando nós vemos no versículo 31 e 32 que nós leímos aqui, nós vemos que Jesus ele faz diferença entre os gentios, que buscam essas coisas, buscam somente que comer, buscam somente que beber, buscam as coisas materiais. Mas ele diz que nós que estamos em Cristo, busquemos primeiramente, o que primeiramente devemos buscar é o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia. Como posso fazer eu para buscar o reino de Deus e a sua justiça? Como posso trazer o reino de Deus até a minha vida? Eu quero falar aqui sobre 7 pontos. Tem muitos mais. Não vou falar para você somente de oração, jejum, leitura da palavra, estudo bíblico, não. Tudo isso tem a ver com nossa vida em Cristo, com manifestar o reino de Deus, de buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Mas eu quero tocar 7 pontos aqui hoje. O primeiro é em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Que diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serem curados. Muito pode a sua eficácia, a súplica do justo. Quando nós, primeiro ponto, por que coloquei isso no primeiro lugar? Porque nós chegamos perante de Deus com um peso nas nossas vidas, com muitas coisas escondidas, ocultas. O pastor, agora dentro da igreja nós temos um grupo, o presbitério da igreja. Somos um grupo de pessoas que vamos estar vendo, meditando, pesquisando, estudando as coisas da palavra para ter o discernimento espiritual daquilo que verdadeiramente Deus quer falar, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E um dos requisitos que o pastor colocou exatamente baseado nesse ponto é que nós precisamos confessar nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Não há cura. E nós queremos manifestar um reino aqui na terra totalmente feridos, cheios de coisas do nosso passado. Não tem ninguém que fale, se eu não confesso meus pecados, gente, não vai ter um pastor, não vai ter um irmão, não vai ter uma esposa, não vai ter um irmão, um futuro pastor chegar para mim e falar, está errado. A maneira que você vive está errado, eu te abraço, não é um errado de condenar, é um errado de te abraçar, vamos juntos andar a 2ª milha. Aleluia. Daí eu vou te ajudar naquilo que você é fraco, nas suas fraquezas. Aleluia. Por isso que é necessário nós confessarmos os nossos pecados. Eu não sei como seja a tua vida, é no teu privado, no teu particular. Muitas vezes nós mostramos para as pessoas coisas. Estamos na frente da igreja e mostramos o lado bom nosso. Quando um menino vai namorar com uma menina, a menina com o menino do mesmo jeito, só mostra o lado bom da sua vida, as coisas boas, puxa a cadeira para que sente, abre a porta do carro. Isso já não existe nesses dias, Aprende isso, menino. Tem que puxar a cadeira para a mulher sentar, tem que abrir a porta do carro, são coisas da nossa época. Mas são coisas que a gente fazia. Depois que casa, a gente deixa de fazer, lamentavelmente. Já abre a porta, se ela bater a porta, você vai, abre a porta tranquilo e fecha tranquilo. Obrigado, não é para você não jogar a porta forte. Mas nós temos coisas que vêm, a nossa bagagem do passado, a nossa velha natureza. E nós precisamos confessar os nossos pecados, as nossas fraquezas, dentro do nosso relacionamento, dentro do nosso casamento. Eu estou falando aqui, Deus está puxando a minha orelha, porque são coisas que acontecem nas nossas vidas, somos humanos, somos falhos. Não tem problema eu confessar, porque sou pastor, não posso mostrar meus pecados. Falso! Eu posso abrir meus pecados, eu preciso ser transparente. Eu preciso levar uma vida que vocês possam ver o exemplo em mim, sim. O exemplo de que eu erro, mas que eu me arrependo, e que eu vou e luto, e que eu chego até vocês e falo, irmãos, somos um em Cristo, me ajuda, ora por mim. Me ajuda a andar, me ajuda a buscar mais da presença de Deus. Aleluia. Isso daí é parte de nós buscarmos o reino de Deus. O reino de Deus é amor, justiça, é verdade. Nós precisamos saber que nós dependemos e precisamos um dos outros.
Por isso que é muito necessário. Você que tem pecados ocultos, você que tem coisas escondidas, se você quer buscar verdadeiramente, primeiramente, no reino de Deus e a sua justiça, começa por esse ponto. Começa limpando o teu passado, começa limpando o teu coração, tirando esse peso. Não adianta você querer ir para a batalha, ir para a guerra, mancando de uma perna, com um braço quebrado, com doenças, espiritualmente da mesma maneira. Busca primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. É nesse reino que você busca, você vai encontrar o rei daquele reino. Jesus Cristo, que vai te levar, que vai te curar, que vai fazer as coisas na tua vida. Nós confessamos a Deus para o perdão, e é necessário, nós confessamos para os homens para sermos curados. E quando eu sou curado, quando eu confesso um pecado para o pastor, para a minha esposa, para algum irmão, eu sei que o irmão vai andar do meu lado e vai ficar olhando, eu vou ver como que esse irmão, será que ele de novo cai? Mas no momento que eu esteja fraco, talvez esteja a ponto de cair, o irmão vai falar, vigia meu irmão, porque ele já sabe a minha fraqueza, vai me ajudar. Vai ser a minha força. Isso daí é o corpo. Esse daí é o corpo de Cristo. Em segundo ponto, a humildade. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Filipenses, capítulo 2, versículo 3 diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada uns aos outros superiores a si mesmo. Muitas vezes vou falar de mim, né? Não adianta falar dos outros, tem que falar de mim. Quando são coisas erradas, eu vou falar de mim. Quando são coisas lindas, tem que falar dele. Quando são coisas erradas, falo de mim. Quando são coisas maravilhosas, falo dele, porque ele merece toda a honra e toda a glória, e tudo é por ele e para ele. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu faço as coisas, eu não posso fazer as coisas porque me convém. Não posso fazer simplesmente as coisas porque eu busco algum benefício nas coisas. Deus nos fez comunitários. Deus diz que é mais bem-aventurado aquele que dá que aquele que recebe. Deus diz que eu preciso ter os outros como superiores a mim mesmo. Eu não posso me achar mais, como eu falei aqui no início, eu não posso tentar chegar no Davi e querer falar sobre música, não sei. Eu não posso chegar e apontar o teu erro e falar, você tem pecado, você tem pecado. Nós vemos hoje em dia muitos pastores por aí que ficam apontando, e viram um deles, também apontaram muito erro das igrejas. Minha esposa sempre falava para mim, cuidado. Chegava um tempo que acontecia, eu acabava caindo em uma coisa similar e falava, viu, você fica apontando o dedo. Não que eu não possa, a Bíblia não diz que eu não posso julgar, porque eu não posso condenar as pessoas. Eu posso chegar e ver o erro das pessoas, mas eu preciso chegar em amor. A Bíblia diz para corrigir em amor. Eu não posso me achar superior aos outros. Eu não posso ter esse coração de achar que a minha igreja, nós somos essa igreja aqui, é melhor. Eu acredito que em algum tempo atrás, quando eu comecei a ver como Deus estava levando a nossa congregação, mostrando coisas, a gente saindo de um monte de coisas que, poxa, essas coisas não estão erradas nas igrejas, era o meu pensamento, olhava, poxa, como aquela igreja está fazendo as coisas desse jeito, daquele outro jeito. Mas eu disse, cada um tem o seu chamado. Cada igreja tem o seu propósito. Cada pessoa tem um propósito debaixo dos céus. Cada coisa que Deus faz tem um propósito. E nós temos que entender que cada um é diferente um do outro. Eu não posso me achar superior aos outros. E no terceiro ponto, que eu vou aprofundar bastante nesse terceiro ponto, que é muito importante, em Atos capítulo 2, versículo 37 ao 43. Atos capítulo 2, versículo 37 ao 43. Eu vou tocar vários pontos. E diz, ouvindo eles estas coisas, compungia-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, para que vós outros... me perdi aqui. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu-lhes testemunho e se exortava dizendo, salvai-vos desta geração perversa.
Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Nós vemos aqui a igreja primitiva, o qual muitas vezes nós queremos tomar como exemplo, e eu vejo aqui uma coisa muito interessante, de que a palavra de Deus diz que o povo, eles aprendiam dos apóstolos. Eles iam, recebiam a exortação dos apóstolos, escutavam e davam testemunho. Com as palavras de testemunho dos apóstolos, eles aprendiam. E eles recebiam a doutrina dos apóstolos. Hoje em dia eu vejo muitas pessoas que estão dentro da igreja, esta geração, a geração Nutella, nesses dias, as pessoas vão na igreja. Vai na igreja e a gente, ainda que a gente não quer levar um ensino não radical, porque a palavra de si já é radical, né? Levar um ensino bíblico, as pessoas hoje em dia, cada um quer viver do seu próprio jeito. Cada um quer ter o seu próprio pensamento, a sua maneira de pensar, de agir e de viver. Não é um fato de viver fechado dentro da igreja, onde talvez os líderes vão botar medo nas pessoas, né? Que hoje em dia vemos muitas igrejas, vemos muitos líderes querendo botar medo, de levar, não, se você não fizer isso, você é para o inferno, você está em pecado, você tem que fazer isso, aquilo, outro. Mas biblicamente falando, nós precisamos ser discipulados. Nós precisamos pessoas que nos orientem no caminho do Senhor. Ah, mas tem os líderes, os pastores da igreja, quem discipula eles? Outros pastores discipulam. Um exemplo bem claro, o nosso pastor. Né? Ele tem pastores que discipulam a ele. O exemplo vem de cima para baixo. Ele exorta. Você aceita ser exortado pela palavra de Deus? Você aceita ser corrigido em Deus? Será que se não precisa ser um pastor, talvez um irmão chegue e exorte a você dentro da palavra em amor, você aceitaria a exortação da palavra? Se eu estou buscando primeiramente o reino de Deus, eu tenho que seguir a palavra de Deus. A palavra diz que os apóstolos, nesse caso os anciões, pessoas de mais idade, mais experientes, podem chegar até mim. Eu sou muito experiente em ser exortado, né? É verdade, né? O pastor não pode falar, ele me exorta bastante. Mas por quê? Porque pelo lugar que o Senhor me colocou, eu tenho que ter uma responsabilidade. Estou anotando tudo aqui. Se eu errar aqui, ele vai me corrigir aqui, não tem problema. Eu não posso falar uma coisa aqui que está errada. Foi o que ele fez hoje, incorreto. E eu vou ficar, mimimi, agora não, o pastor me chamar pensando na frente de todo mundo, eu não vou mais para a igreja. Eu vou pedir minha unidade de igreja, pastor. Sabe o que, pastor? Não aguento. É muita pressão. Né? Lamentavelmente essa geração está desse jeito. Mas eu pergunto, e como que você está? Você conta firme? Você quer verdadeiramente seguir a Jesus Cristo? Né? A Bíblia, o que eu li aqui no primeiro versículo, não andeis ansioso, porque Deus vai dar todas essas coisas. Oh, glória a Deus, Deus vai me dar tudo. Deus não vai te dar tudo. E no final eu vou te dizer o que Deus vai te dar. Mas nós precisamos levar uma vida buscando em Deus, sabendo que Deus vai nos corrigir. E Deus não vai enviar um anjo. Deus vai enviar um irmão, Deus vai enviar um homem, pode enviar até uma criança para falar comigo. Hoje, eu só recebo pancada, gente, tá? Hoje um jovem me chamou a atenção também na igreja. E glória a Deus, ele tinha razão, vou falar aqui. Né? Poxa, que vergonha, né, pastor, eu falo essas coisas aqui, né? Vergonha nada, e o erro. E aquilo que você aprenda, que nós vamos corrigir também muitas vezes vocês. E vocês também têm essa liberdade de contrariar, pastor, eu não concordo. Tem essa liberdade. O que a gente não pode perder é respeito. O que a gente não pode perder é respeito. Isso daí é o reino de Deus. Isso daí é buscar a vontade de Deus. Não é simplesmente concordar com tudo. Irmãos, vocês têm que dar dízimo, porque senão o devorador vai quebrar a tua geladeira. Não!
Quer a tua geladeira, irmão? Você não está dando... Você, Eu sou gafanhoto. Não, irmão, tem princípios que eu compro igual, né? Hoje, dando o que eu falei, né? Na igreja eu falei que, bom, que Deus, como que foi? Que oferta segundo Deus colocou no teu coração. Entendeu? Foi isso que eu falei, meu irmão. Eu posso falar aqui para quem mais escutou. Oferta segundo o que Deus colocou no teu coração. Né? Eu posso falar que você não completou a frase. Né? A Bíblia diz, a palavra começa dizendo não, porque aquele que colhe um pouco, semeia pouco, colhe pouco, aquele que semeia muito, colhe muito, e cada um colhe segundo o que semeou. Então Jesus já te disse o que Ele quer, que você entregue a sua vida, que você dê o melhor de você, que você dê o todo. Agora o Senhor Jesus que Ele diz, oferta segundo o teu coração, ou seja, o problema é teu. Se você quer, eu não vou te forçar, dizendo não, você vai ter que... E eu vou deixar você fazer daquilo que a palavra de Deus está falando para você. Minha função é levar a palavra de Deus até você, falar as coisas para você. A decisão vai ser tua, meu irmão. Eu vou ficar triste se você não cumprir a palavra de Deus, porque eu sou parte de você. Eu sou família de você em Cristo. E eu vou ficar triste, sim, vou ficar triste. Mas eu não posso te obrigar a você cumprir a palavra de Deus. E eu tenho que deixar que o Espírito Santo testifique no teu espírito, que você seja convencido pelo Espírito Santo. Como o Espírito Santo vai te convencer? Você talvez queira a tua geladeira. Né? É maldição isso aí. O Espírito Santo que vai tomar o caminho dele para mostrar, dar um sinal. Né? O pastor falou sobre sinais também hoje, não sei se foi no culto ou foi projeto, mas por sinais, Deus vai nos revelando, nos mostrando aquilo que Ele quer nas nossas vidas. Então nós precisamos saber que é uma forma de nós buscarmos o reino de Deus. Buscar a justiça de Deus sobre as nossas vidas. Como que eu busco a justiça de Deus? Como que está a minha vida pessoal para eu manifestar o reino? Eu estava falando aqui sobre Atos, né, dizendo de que o Senhor acrescentava, o Senhor, Ele através de sua palavra exortava, que havia temor no coração das pessoas, em cada um havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Quando falamos prodígios, não temos somente milagres, pensamos só milagres, mas muitas vezes o fato de nós praticarmos a justiça, o amor, é um prodígio de Deus nas nossas vidas, o nós sermos justos, o nós verdadeiramente testificar nas nossas vidas, através do nosso testemunho, aquilo que é Deus. Como que você testifica Deus na tua família? Como que você está testificando Deus dentro da tua casa, meu irmão, minha irmã? E no teu casamento, com teus filhos, com teus pais? Você está manifestando o reino de Deus? Porque é muito lindo falar, buscar primeiramente o reino de Deus, porque você pode colocar na tua casa, buscar primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Muito lindo o versículo. Mas como que eu testifico? E na minha casa, com meus filhos. Eu venho para a igreja, está tudo bem. Será que na minha casa não estou brigando com minha esposa? Ou que não haja os atritos muitas vezes? Né? Mas qual que é o padrão de vida da minha casa? Como que eu me levo com meus filhos? Como me levo com as pessoas que estão em volta? Como que eu ajo na fábrica? Será que na fábrica, as pessoas da fábrica chegam e, poxa, o pastor Roberto tem um demônio na fábrica. Será que isso as pessoas falam? No meu caso, talvez, porque eu sou tantocha, né? Então o pessoal tem medo. Eu sou bonzinho, graças a Deus, eu acho, né? Mas, como que as pessoas veem você? As pessoas veem Cristo em você na fábrica? No lugar onde você trabalha? Você dá bom testemunho na fábrica? Como é que estou indo para você? Você, eu te amo. Tem que olhar para todo mundo. Né? Como que você está na fábrica? Como que você testifica a glória de Deus? Não é só chegar na fábrica, porque às vezes eu já vi pessoas chegar na fábrica e pregar de Jesus para as pessoas, às vezes ficam com vergonha. Me perdoe, às vezes eu fico com vergonha. A gente que vai e fala de Jesus para as pessoas, né? Eu já vi pastores fazendo isso. Tá? Na fábrica anterior que eu trabalhei, não vou falar o nome, mas pastores pregando a palavra de Deus, falando do amor de Deus para todo mundo, faltando 3 vezes por semana na fábrica, chegando atrasado. Daí depois pediu as contas. Daí foi no ministério e falou que a fábrica tinha mandado embora. Coisa que era mentira, porque eu estava traduzindo ele quando ele pediu as contas.
Né? Que testemunho de vida! E naquela fábrica onde eu trabalhava como líder dentro da fábrica. Como líder eu fazia intérprete das pessoas. Esse pastor, ele chegou ainda a falar para a chefia da fábrica que ele estava fazendo um seminário teológico para ser pastor. Por esse motivo ele tinha que sair da fábrica. Faltava um monte na fábrica. Sempre colocava Deus no meio. Porque eu tenho que ir para a igreja, porque eu tenho que fazer isso, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. E pediu as contas na fábrica. Daí o chefe nosso, o pastor também trabalhou nessa fábrica, o chefe sabe que nós somos pastores de igreja. Ele perguntou para mim: todos os pastores dessa igreja de vocês são desse jeito? Onde ia esconder a cara, gente? E eu falei: só não estou a tirar o que eu quero. Ele é de outra igreja, não conheço. Eu estava fazendo o que nem Jesus, longe de mim, eu não os conheço, era a minha vontade de falar. Que testemunho de vida você dá na fábrica, no lugar que você trabalha? Como que está a tua vida financeira? Tem coisas que verdadeiramente o mundo inteiro está difícil hoje em dia. Tem a crise no mundo. Mas será que a tua vida financeira está errada não pelo fato da situação do mundo, mas muitas vezes pela nossa irresponsabilidade? Eu fiz muita coisa errada nas finanças. E eu agradeço que dentro da igreja nossa tem gente que mexe com contabilidade e nos faz entrar na linha. Um deles é o pastor também. Tanto assim que ele nem a contabilidade dele ele mexe. Quem mexe é outra pessoa. Né? E nós, como parte do presbitério, o pastor depois vai mais frente aqui do que vai falar, nós também, eu não vou ter autoridade de mexer com a minha contabilidade, vai ter alguém que vai ter que tomar conta da minha contabilidade, das minhas finanças, para poder agir com transparência, para cuidar do meu testemunho dentro do reino de Deus. Nossa, que igreja chata, né, pastor? Todo mundo agora tudo fechado, tudo regrado. Não é regrado desse jeito, gente, é pela proteção nossa, eu agradeço a Deus. Porque senão minhas finanças estariam totalmente quebradas. Como eu cheguei na igreja, cheguei com as finanças totalmente quebradas. E jogava a culpa em quem? Em Deus. Por quê? Porque era pentecostal demais e dizia: Deus sabe de todas essas coisas. Pela fé. Pela fé fazia uma dívida de 2 milhões para querer alugar um salão para poder fazer a obra de Deus. Que é errado. Fico com raiva de mim mesmo por ter feito essas coisas. Mas como posso manifestar o reino de Deus desse jeito, uma vida desse jeito, sem entendimento, sem discernimento, sem poder contar com pessoas que vão falar que você está errado? Há maneiras certas. Nossa, que vergonha, vai chegar uma pessoa da igreja sentar comigo a ver minha contabilidade de casa? O que tem de errado? Você está me ajudando. Quanto que eu teria que pagar para um contador de fora fazer isso? Mas Deus provê pessoas do nosso lado. Aleluia. Eu estou falando de finanças porque é minha área, tá? Uma área que eu teve muita dificuldade. Mas tem outras áreas. No meu casamento, eu cheguei, tenho 30 anos de casamento. Vou fazer 30 anos, né? De casamento. Opa, que bom, 30 anos, super bem. Quem diz que às vezes os negócios não estouram aí e preciso da ajuda do pastor para me ajudar? Eu digo Né? pro pastor. Ela ligava para o pastor e eu ficava com raiva, gente. Porque eu quero dizer, eu sou humano, gente, não tenha medo de chegar e pedir ajuda. É isso o reino de Deus. Se você não tem problema no casamento, glória a Deus. Me ensina. Amém. Agora está profetizando, meu irmão. Profetiza. Põe a mão na minha cabeça. Põe a mão na cabeça. Né? Mas para isso há um discipulado. Eu pergunto, vocês têm algum problema de ser discipulado? Não respondam, tá, gente? Não estou perguntando aqui para vocês. Vocês têm algum problema de ser discipulado? Você prestar contas? Né? Em Hebreus 13, 17, a palavra de Deus diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Hebreus 13, 17. Nós não gostamos de dar contas, prestar contas. Nós não gostamos de chegar e falar: poxa, eu fiz isso, aquilo.
Eu vou comprar uma camiseta que diz obra em construção, projeto. Porque são coisas que ainda para mim são dificultosas de fazer. São coisas que eu estou aprendendo a fazer a cada dia. Minha esposa me ajuda, o pastor me cobra. De começar a prestar contas, saber que eu preciso. Por quê? Porque eu falo para as pessoas, é fácil falar, né, gente? Fazer é difícil. E eu falo para os liderados também, presta conta. E na fábrica eu falo para as pessoas também, prestem conta, avisem quando está acontecendo uma coisa. Não, mas eu me evito, daí dá problema. Como que eu vou defender uma pessoa quando eu não sei a realidade da pessoa? Como que o pastor pode falar alguma coisa para me ajudar quando alguém chega e fala coisas sobre mim se ele não conhece a minha realidade, aquilo que eu estou vivendo? É isso. Eu posso te proteger, mas você e eu temos que ser um. Você precisa ter comunhão com a igreja, com os irmãos. Vivemos em essa unidade. Não é o fato, eu não quero criar um sistema religioso. Eu quero criar uma família em Cristo, onde nós possamos manifestar verdadeiramente o reino de Deus na terra. E manifestar essa justiça. A justiça é amor. A justiça não é um juiz de condenar, um juiz que condena as pessoas, mas uma justiça onde eu posso velar pela tua vida, posso cuidar de você, posso buscar alguém que supra as tuas necessidades. Deus nos está dando ferramentas. Através da vida do pastor, através de muitas pessoas, para fazer muitas coisas lá na cidade de Minocão. Eu acredito que com o tempo, talvez aqui em Nishio aconteçam coisas grandes. Não sei até que ponto. Meu pai, nesses dias, ele está com água no pulmão, nos dois. Ele já anda 10 passos e fica cansado, ele não consegue mais andar. Ele está com 84 anos, se não me engano. Ele já teve muita cirurgia no coração, está com diabetes, tem um monte de problemas, então não pode tirar a água do pulmão, então ele se cansa muito rápido. E eu falei para o pastor, pastor, será que não tem como conseguir uma cadeira de rodas? Porque me pediram uma cadeira de rodas. E através daquilo que Deus está concedendo, porque nós estamos buscando as coisas de Deus, buscando na palavra de Deus, tentando fazer as coisas da maneira correta, segundo o que Deus manda para manifestar o reino de Deus na terra, e eu tenho o privilégio de poder colher os primeiros frutos. Falei para o pastor, no dia seguinte já tinha a cadeira de rodas. 2 dias, a cadeira de rodas. Aleluia. Eu viajei essa semana até... Não entendi, minha esposa fez um sinal, pode falar. Né? Teve que viajar, levar a cadeira de rodas, mas eu vejo a mão de Deus estendida, como Deus começa a nos abençoar, quando nós começamos a entrar dentro daquilo que Deus quer sobre as nossas vidas. Então, prestação de contas. Nós precisamos aprender a render contas uns aos outros. Falar aquilo que nós fazemos. Testificar aquilo que nós fazemos. Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6, nos chama a nós termos intimidade com o Pai. Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6, que fala sobre a oração, quando nós orarmos. Não precisa abrir suas Bíblias, se não quiser, depois se quiser o esboço do pé, eu mando para vocês. Está no terceiro, no quarto? Qual é? Estou no quinto ponto. Eita. Quinto ponto, ter intimidade com o Pai, deixando de sermos arrogantes. Diz, quando orares, não seres como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos como homens, vistos dos homens. É verdade, vos digo que eles já tiveram a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Ora teu Pai que está no secreto, teu Pai que está no secreto te recompensará. Eu vejo uma coisa de muita humildade, nós podemos chegar perante de Deus. Chegar perante de Deus e ter essa intimidade com o Pai. Aleluia. Poder conversar com Ele e Ele nos ouve no secreto e Ele não responde. Aleluia. Glória a Deus. Uma vida cultivada em oração, em intimidade com Deus, que nos leva, eu sempre falo para as pessoas que quando a gente verdadeiramente tem um encontro com Cristo, a primeira coisa que Deus tira de nós é o orgulho. Porque eu, quando vejo a glória de Deus, eu me rendo e digo, eu não sou nada. Eu sou tão pequeno.
Ele é tão grande, ele é tão lindo, tão maravilhoso, que eu não posso fazer nada, eu não posso me comparar com ele. E aí eu chego e começo a ter mais intimidade. Aí eu começo a buscar mais de Deus. Nós precisamos ter esse momento com Deus em todo o tempo. De intimidade, de buscar mais da face de Deus. E nós chegamos somente como pedintes. Uma experiência que eu tenho hoje, estava até conversando com um grupo de louvor da igreja, onde estávamos falando, nós na hora do domingo no culto, nós ministramos, e nós cantamos, e nós oramos, e nós adoramos a Deus, e nós pedimos para Deus derramar a sua unção naquele lugar da igreja. Mas a pergunta é, como que está o nosso dia a dia em essa intimidade com Deus? Será que só chego no domingo para ministrar e de segunda a sexta simplesmente fico na mídia, fico no Insta, postando meus negócios, meus passeios, meu serviço, coisas que não tem nada a ver com Deus, e não busco a face de Deus? Daí uma pessoa falou, você precisa orar todos os dias a Deus. Eu dei uma dica para eles. Porque muitas vezes a gente ora e não sabe orar, a gente não sabe o que pedir a Deus. A gente ora e pede, Deus não responde, e a gente diz, para que eu vou continuar orando se Deus não responde? Daí eu dei uma dica para o grupo de louvor, falei, irmãos, uma coisa eu quero pedir para vocês. Mais que vocês ficarem orando, pedindo para Deus, dediquem sua vida a adorar a Deus, agradecer a Deus, a louvar a Deus, a adorar aquele que pode fazer todas as coisas acontecer, não por aquilo que Ele te dê, mas porque simplesmente Ele é Deus. Entra em adoração, adora, porque no meio da adoração o Espírito Santo vai colocar no teu coração as palavras certas para orar como convém, e você chega diante de Deus pedindo aquilo que é a vontade dEle, não aquilo que é a tua vontade. Glória a Deus, aleluia. Você começa a se parecer com aquilo que você adora. É isso aí. Aleluia. Aquele que adora imagens, que não ouvem, que não escutam, que não andam, se convertem igual aqueles no Salmo. Mas quando nós adoramos aquele que verdadeiramente vive, aquele que dá vida, nós temos vida nele, nós nos parecemos semelhante a ele, nosso coração se encontra com ele, nós alinhamos nosso coração com ele e nós vamos orar segundo a sua vontade. Amém. Aleluia. Aí o ambiente muda. Aí você chega no domingo na igreja, e você no seu lugar não precisa nem estar aqui na frente, no momento que você levanta a sua mão e diz, Pai, estou aqui, a glória de Deus desce e contagia toda a igreja. E a presença de Deus se manifesta. Aleluia. E tomara que chegue um momento que desçam línguas como de fogo. Amém. Seria uma coisa gloriosa, maravilhosa, mas espiritualmente acontece quando você adora a Deus. A unção desce. Glória a Deus. Aliás, a unção lhe desce, você traz a unção com você, que espalhe essa unção no lugar onde você está. Amém. Aleluia. Amém? Intimidade com Deus, onde você não tem mais orgulho, onde você não tem mais arrogância. Sexto ponto, somos transformados e damos testemunho dele, da cultura do reino de Deus, a manifestação de Jesus Cristo como o centro das nossas vidas, em Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe também brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando você busca a presença de Deus, a glória de Deus brilha na tua vida. O pastor estava ministrando hoje a palavra de Deus, não sei se foi hoje ou ontem que ele falou, estava falando sobre Moisés quando ele vai para o monte, e ele fica 40 dias, quando ele fica naquele lugar com tanta presença de Deus, quando ele desce, o rosto dele desce brilhante, e as pessoas pedem para ele cobrir o rosto. Quando você anda e busca na presença de Deus, quando você entra na presença de Deus, você mantém na presença de Deus por tanto tempo, 40 dias, 40 noites, a vida inteira, buscando mais dele, a glória de Deus vai brilhar através da tua vida. E você vai poder testificar, não somente com palavras, pregando o Evangelho, que nós precisamos entender que verdadeiramente Ele fez todas as coisas, mas através da tua vida as pessoas vão ver. Aleluia. Vão ver a glória de Deus sendo manifesta. E assim você vai glorificar a Deus. Você vai poder fazer aquelas obras que eu falei agora há pouquinho, através da intimidade, onde você não vai agir segundo aquilo que você acha, que você pensa, mas segundo a vontade de Deus através da tua vida. Então, que você possa ser transformado
pela presença de Deus. Amém. No quinto ponto eu falei sobre intimidade. E no sexto ponto estou falando para você ser transformado por essa intimidade que você tem com Deus. Amém. Aleluia. Muda teu coração. Em outras palavras, um pouco duro, o pessoal se converte. Que é o que falta muito nas nossas vidas. E não estou falando de uma forma despectiva, de uma forma ruim. Porque eu posso levar uma vida com Deus, mas eu preciso me converter a cada dia. Tem áreas da minha vida que eu preciso mudar amanhã. Tem áreas da minha vida que eu preciso mudar hoje. E continuarei mudando em todo o tempo. Tenho que ter essa transformação em aquilo, e na minha casa, na minha família, com meus filhos, e no trabalho, e na sociedade. E na hora que eu vou para a fábrica, na hora que eu volto para a fábrica, quando eu converso com as pessoas, eu tenho que mostrar essa transformação. Porque é o testemunho de vida que eu tenho, que vai levar aquilo que eu prego na palavra de Deus, para as pessoas se converterem. Falei agora há pouco, um pastor pregando, ministrando, falando para as pessoas, mas o testemunho de vida é totalmente contrário, não condiz com aquilo que ele fala. Eu tenho que ser transformado pela palavra de Deus, tenho que ser transformado pela presença de Deus, que abrilhe em minha vida a luz de Cristo, perante os homens, para que eles vejam verdadeiramente e o nome do Senhor seja glorificado. Eu te faço uma pergunta. O que Jesus pensaria das tuas atitudes em cada área da tua vida? Você já parou para pensar um dia domingo, ou um dia de semana, na segunda-feira? Não, segunda-feira eu fiz isso, fiz aquilo. Aconteceu isso na minha vida e eu fiz aquilo. Em cada minuto da tua vida, como que as pessoas viam você e como Deus olhava para você? Quando você andava... Vou colocar meu exemplo também. Quando eu passei no semáforo em vermelho, o que Deus pensou de mim? Misericórdia. Você já parou para pensar em cada momento? Esses dias eu estou me cobrando muito, gente. Estou me cobrando muito, e até passo mal, né? Porque eu digo, nossa, tanta mancada, meu Deus. Mas quando eu faço isso, eu vejo mais a grandeza de Deus, eu me vejo mais pequeno, mas eu me sinto muito mais amado. Aleluia. Me sinto muito mais amado, porque sendo falho do jeito que eu sou, Deus me ama. Deus te ama. E não é para permanecer do jeito, é para ir sendo mudado e transformado. Em nome de Jesus. Sétimo ponto. Efésios, capítulo 5, versículo 22 e 26. Que vocês já conhecem, fala sobre o casamento. Como está o teu relacionamento na tua casa, com o teu cônjuge, com tua esposa, com o teu marido? As panelas voam dentro de casa? A palavra de Deus diz para a mulher ser submissa. Opa, o homem gosta desse versículo, né? Mas a Bíblia também diz para um homem amar a sua esposa como um vaso mais frágil. E quando nós falamos que a mulher é o vaso mais frágil, nós precisamos cuidar da esposa, suprir as suas necessidades. Nós precisamos cuidar dela, as suas emoções. É difícil pregar a palavra de Deus, meus irmãos, porque quando a gente prega, Deus vai puxando a orelha, vai falando muita coisa. Que a gente precisa mudar, transformar, melhorar. Ah, mas eu já faço, Deus, melhora. Ah, mas eu já fiz isso, melhora mais ainda. Como que é o meu relacionamento? Minha esposa eu gosto mais frágil. Minha esposa me vê como verdadeiramente a cabeça da casa. Verdadeiramente eu cuido ela com tudo o cuidado, assim como Jesus amou a igreja. Eu dou esse amor na minha esposa, onde eu posso dar a minha vida verdadeiramente por ela. Ou muitas vezes vem aquele negócio, poxa, dá uma vontade de enforcar. Dá, gente, sou humano. Não me fale você que nunca teve esse pensamento. Não me diga que não dá esse pensamento. Sabe qual que é a diferença?
que quando eu escuto a palavra de Deus, eu até coloquei aqui como ponto 8, mas eu não falo como ponto 8, porque não é. Em Tiago, capítulo 1, versículo 21, 22, a palavra de Deus diz: portanto, despojados de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão as palavras que em vos implantada, a qual poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. As palavras que a gente tem falado hoje, aqui, ministrado, sobre o casamento, dá vontade de dar, meus irmãos. Dá vontade, às vezes, de, poxa, chutar o balde em muitas áreas das nossas vidas. Dá vontade de desistir de muitas coisas. Mas a verdade é que eu preciso ter na minha vida aquilo que falei agora nesse versículo. Não somente ser ouvinte da palavra, mas ser praticante. E eu não faço as coisas porque eu quero fazer. Eu tenho vontade, às vezes, de fazer coisas erradas, porque minha natureza é pecaminosa. O pecado habita em mim, eu tenho vontade, às vezes, de fazer coisas que... não sei. Mas os princípios que o Senhor colocou dentro de mim me levam. O temor de Deus que está em mim me leva não a fazer a minha vontade, mas a fazer aquilo que a palavra de Deus diz. A ser, não somente ser ouvintes da palavra, mas também praticantes daquilo que o Senhor tem ministrado na minha vida. Aleluia. Dá vontade, às vezes, de pegar o salário, torrar o dinheiro e falar, não quero fazer mais nada e fazer muitas coisas. Às vezes dá vontade de fazer coisas assim. Dá vontade de fazer muitas coisas, uma dentro de muitas coisas. Sentindo assim, às vezes terra, dá vontade, quero comprar tal coisa. Nós vamos. Né? Mas dá vontade às vezes de fazer coisas, mas aí a gente vê, se eu sou mais que ouvinte da palavra, sou praticante, eu tenho que levar a minha vida dentro da palavra. Eu não posso adaptar a palavra de Deus à minha vida, eu tenho que adaptar a minha vida à palavra de Deus. Não de uma forma religiosa, mas de coração. Eu tenho que amar a palavra de Deus, eu tenho que amar o Senhor Jesus, eu tenho que amar a vontade do Pai. Aí eu entro dentro da presença de Deus. Mas para fazer tudo isso, verdadeiramente, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, não é fácil. Não é fácil. Preciso ter responsabilidade. Eu quero colocar como exemplo o próprio Jesus. Que ele levou o peso de toda a humanidade sobre ele. Ele poderia ter desistido. Não poderia? Ele não foi tentado para largar tudo. Ele não foi, se você é filho de Deus, desce daquela cruz, salva-te a ti mesmo. Mas ele tinha uma responsabilidade. E quando a responsabilidade de Jesus era levada no máximo nível, através do amor de Deus que estava na vida dele, eu acredito que o peso seria menos, mas não deixa de ser a responsabilidade. Não deixa de ser a responsabilidade de você, de cada um de nós, manifestar o reino de Deus sobre a terra. Não deixa de ser a responsabilidade nossa buscar primeiramente a prioridade, gente. Jesus ele foi o primogênito, foi o primeiro dentro de todos, para que nós andemos pelo mesmo caminho que ele andou. Aleluia. Mas a nossa prioridade é buscar primeiramente o reino de Deus. Se você entrar nesse reino de Deus, você vai encontrar que nesse reino há um rei. E que dentro desse reinado há uma justiça, há leis, há normas, há uma cultura dentro desse lugar. Eu não sou mais a minha cultura latina, peruana. Eu não sou mais a cultura brasileira. Eu não vejo que dá mais um jeitinho nas coisas. Eu entro dentro da cultura de Deus, a cultura de reino sendo manifestada na terra. E eu preciso entender que eu tenho que mudar, forçar o reino dos céus. Não é ganho de uma forma fácil. A Bíblia diz que o reino dos céus é ganho por força, por violência, com dor, com força. Você vai ter que se esforçar para poder você ganhar o reino dos céus. Buscar o reino dos céus é trabalhoso, mas a nossa recompensa é eterna. Aleluia. Glória a Deus. Em Mateus, capítulo 6, nós leímos que não devemos andar ansiosos por que comer ou por que viver, aquilo que nós comemos, bebemos ou nos vestimos. E no final diz, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E diz,
estas coisas serão acrescentadas. Não estou falando que você vai ter tudo na vida. O que está dizendo que não vai faltar comida, que as coisas essenciais da vida não vão faltar na tua vida quando você entrar dentro do reino de Deus. Quando você viver de acordo com a vontade de Deus, dentro do seu reino, dentro daquilo que o Senhor determinou, até milagres vão começar a acontecer na tua vida. A Bíblia não diz que você, e todas as coisas serão, nós gostamos quando falamos todas as coisas serão acrescentadas. A Bíblia diz todas estas coisas, uma palavrinha de diferença. Quando fala estas coisas, está falando das coisas essenciais da tua vida, não vão faltar. Não vai faltar a presença de Deus na tua vida. Não vai faltar as coisas do reino de Deus na tua vida. Nós falamos de sermos verdadeiros adoradores, de querer buscar mais as coisas de Deus. Mas nós somente no dia domingo, quando nós nos tornamos adoradores, quando nós somos adoradores em espírito e em verdade na presença de Deus, nós entendemos que nós estamos vivendo um rei, onde nós adoramos a Deus, sim, com cânticos, com adoração, como nós vimos aqui, que lindo, maravilhoso sentir a presença de Deus, mas também o adoramos em verdade. Em verdade é quando você sai dessa porta. Um verdadeiro adorador de verdade, quando você amanhã acorda de manhã e você vai ter um dia puxado de serviço, ouvir o chefe muitas vezes chato, falando um monte de coisas, pessoas na fábrica que vão ajudar a cantar e falar um monte de você, mas você continua manifestando o reino de Deus. Você continua tendo domínio próprio. O fruto do Espírito está em você. Você busca mais de Deus, você adora a Deus, você agradece a Deus em todo o tempo. É isso que Deus está buscando nas nossas vidas. Torne-se um verdadeiro adorador, aquele que busca, aquele que encontra a vontade de Deus, busca a vontade de Deus porque ela é boa, agradável e perfeita para você. Essa é a palavra que eu vou deixar para você hoje. Busca primeiramente o reino de Deus, primeiramente. Mas segundo lugar, não é quando der um tempinho, não é quando o sapato aperta que eu vou buscar o reino de Deus. Não é quando o casamento está dando errado, não é quando as finanças apertam, não é quando eu estou doente. É quando todas as coisas estão dando certo, ainda assim eu tenho que ser um adorador e buscar de tudo o meu coração o reino de Deus. Busca primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, as coisas essenciais dos céus, serão acrescentadas na tua vida. Eu te convido agora a fechar teus olhos, curvar a tua cabeça. Aleluia. Bendito Deus e Pai. Oh Deus, eu sei que o desejo do nosso coração é cumprir a tua palavra, e um versículo muito lindo. Buscar primeiramente o reino de Deus, a tua justiça. E muitas vezes nós erramos e dizemos todas as coisas serão acrescentadas. Mas Pai, na verdade, o único que eu quero que seja acrescentado, Senhor, é a tua presença. A tua presença é na minha vida, é na vida de meus irmãos, Pai. Que verdadeiramente possamos ter um coração quebrantado perante de Ti, buscar o Teu reino, ó Deus, não buscando, Senhor, dentro de um sistema, não buscando, Deus, por força, ou por obrigação, ou por como as pessoas irão ver-nos no dia a dia, Pai. Que possamos verdadeiramente buscar, ó Deus, a Tua face, para nós podermos não somente ser ouvintes da Tua palavra, Pai, mas sermos praticantes. Praticantes não por obrigação, mas de todo o nosso coração, que possamos nos postrar perante de Ti, Senhor. Que possamos nos converter em verdadeiros adoradores na Tua presença. E eu oro, Senhor, neste momento pedindo que o Senhor nos conceda, Senhor, o Teu Espírito, para que possamos melhorar, Senhor, e manifestar o Teu reino como filhos, como pais, como maridos, como cidadãos, como trabalhadores, obedecendo, Deus, as leis da cidade onde nós estamos, deixando, Deus, a nossa velha natureza, a nossa cultura humana, a nossa cultura do nosso país, em aquilo que vai contra a Tua palavra, e possamos entrar na cultura do reino dos céus, que possamos entender o Teu propósito sobre as nossas vidas. Pai, eu oro
para que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de quem Tu és. Para que os olhos do nosso coração sejam iluminados, ó Deus, e possamos compreender, Senhor, qual que é o chamado de cada um de nós como Teus filhos, como Tua noiva, como Tua igreja. Para que possamos, ó Deus, conhecer-te mais e mais a cada dia e o amor de Deus venha crescendo nos nossos corações. E assim possamos compreender, Senhor, e Te conhecer. E que a Tua palavra seja colocada, Deus, gravada na tábua dos nossos corações. E levar uma vida digna que agrada, que alegra Teu coração, Pai. É esta a minha oração. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Ele te ama toda a honra e toda a glória. Aleluia. Obrigado, Jesus.